Em 1971, o rio Madeira serpenteava pelas noites de Rondônia, escondendo mais do que apenas águas escuras. Era um tempo em que os pescadores ainda acreditavam nas histórias que o vento trazia. Sussurros de sombras que surgiam nas noites mais silenciosas. Firmino sabia dessas lendas, mas nunca imaginou que um dia veria algo além de peixes nas profundezas. Naquela noite, ao lado do irmão, ele se deparou com uma presença que parecia emergir do próprio rio, algo antigo e sombrio. Desde então, ele nunca mais ousou pescar depois do pôr do sol. Desde sempre, o rio Madeira carrega histórias que poucos ousam questionar. Meu pai contava que nas suas águas escuras habitam coisas que a nossa vista não alcança, mistérios tão antigos quanto a própria floresta. Cresci ouvindo relatos de sombras que percorrem o rio nas noites mais calmas, como almas presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Por aqui todos acreditam, o rio é vivo, um ser vigilante que observa e protege seus segredos. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam apagadas acima da mata, saí com meu irmão para pescar. O silêncio era profundo e apenas o som das remadas quebrava a quietude. A correnteza parecia estar suspensa, como se o próprio rio contivesse a respiração. Tudo em volta, as árvores, a água, o vento, parecia ouvir. Algo quase sussurrava, abafado, perdido no fundo do rio. Cada movimento nas águas era motivo para prender o ar. Era como se a qualquer momento algo viesse à tona para nos observar. Sentíamos a presença invisível, algo que não nos queria ali. Dizem que quando o Madeira fica assim, é porque ele guarda alguma coisa. E naquela noite eu compreendi o que sempre me disseram. O rio esconde suas sombras, e talvez eu tenha sido tolo demais por não respeitar seus avisos. A rede lançada ao rio se movia suavemente com a corrente, mas algo naquela noite parecia errado. Enquanto observávamos as águas, meu irmão e eu percebemos uma sombra escura se formando ali, movendo-se contra a corrente, como se tivesse vida própria. No começo, pensei que fosse apenas algum tronco submerso, arrastado pelas águas, mas logo notei que ela deslizava de maneira fluida, quase hipnótica. A sombra vinha em nossa direção, sem pressa, densa e escura, contrastando com o brilho fraco da lua. Um frio gelado tomou conta de mim e senti meus músculos se retesarem, incapazes de se mover. Quando a sombra se aproximou ainda mais, algo nela parecia se moldar, como se formas humanas se contorcessem nas profundezas. De repente, um sussurro, baixo e arrastado, chegou até mim. Parecia um eco antigo, um murmúrio indistinto que aos poucos clareava, formando meu nome. Firmino. Chamava, como se a própria escuridão guardasse segredos esquecidos. Olhei para meu irmão e seus olhos refletiam o mesmo terror que eu sentia. Permanecemos em silêncio, cada um com o coração pesado e a mente perturbada. Quando a sombra se afastou, o rio voltou à sua calma enganadora. Sabíamos que aquilo era algo além do nosso entendimento, mas, com um aceno de cabeça, combinamos em silêncio que não falaríamos sobre o ocorrido. Naquelas águas percebemos que o rio Madeira tinha um olho posto sobre nós e que, de alguma forma, ele sabia quem éramos. Naquela noite, fui assombrado por um sonho que parecia mais real que a própria vigília. Eu estava no meio do rio, só, com as águas calmas à minha volta, mas o silêncio pesava, denso como a sombra que surgira na noite anterior. Ela agora me cercava, lentamente,
deslizando ao redor da canoa como um predador. Tentava gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Em um círculo silencioso e ameaçador, a sombra fechava cada vez mais o espaço ao meu redor, e o sussurro começou novamente, baixo, repetindo meu nome com uma familiaridade assustadora. Despertei com o coração disparado, tomado por um terror sem nome. O quarto estava escuro, mas um som baixíssimo, quase imperceptível, ecoava do lado de fora como se o sonho tivesse seguido comigo. O murmúrio, aquele mesmo sussurro ainda chamando por mim, mas agora vindo das sombras ao redor da minha casa. Era o som do rio ou algo mais? Levantei-me, os pés descalços sobre o chão frio, tentando ignorar o calafrio que subia pela espinha. Esfreguei os olhos, tentei afastar o medo, mas o sussurro persistia na minha mente, como um eco que nunca se apagava. Perguntei-me se aquilo era apenas fruto da minha imaginação, algum truque do cansaço. Mas, por mais que eu tentasse esquecer, sabia que algo do rio Madeira havia me encontrado naquela noite. E agora, mesmo longe das águas, ele continuava a me chamar. Acordei com o sussurro ainda martelando em minha mente e decidi buscar respostas. Fui até a casa de seu Aristeu, o mais velho entre os pescadores da região, conhecido por suas histórias sobre o Madeira. Ele me recebeu com um olhar grave, como se já soubesse a razão da minha visita. Sentados na penumbra de sua varanda, ele começou a falar sobre o rio, o tom de voz baixo, quase reverente. O Madeira não é só água, Firmino, murmurou. Ele tem fome, tem vontade própria. Contou que desde muito tempo o rio é conhecido por engolir aqueles que ousam desafiá-lo, tomando para si os que lhe perturbam a paz. Aristeu me olhou fixamente antes de continuar. Quando o rio chama pelo nome de um homem, Firmino, não é bom sinal. Dizem que é presságio de morte. Suas palavras me calaram, deixando um peso incômodo em meu peito. A sombra que vi era um aviso, mas o que ela queria de mim? Saí de lá com mais perguntas do que respostas. Mas, mesmo com o temor, algo em mim já decidira que eu voltaria ao rio. O peso das palavras de seu Aristeu não me deixava em paz. Na manhã seguinte, convenci meu irmão a me acompanhar de volta ao rio. Dessa vez, partimos com a luz do dia, como se o sol pudesse nos proteger do que habitava aquelas águas. O silêncio entre nós era quase palpável enquanto navegávamos lentamente. O Madeira estava calmo e a corrente levava a canoa sem esforço, mas o ar parecia pesado, carregado de uma tensão invisível. Ficamos em alerta, esperando algum sinal da sombra, os olhos atentos ao menor movimento na superfície da água. Depois de algum tempo, quando já pensávamos em desistir, algo surgiu, próximo à margem, denso e sombrio como na primeira vez. Mas agora era diferente. A sombra parecia ter forma humana, alta e vagamente delineada, como se uma figura se erguesse das profundezas. Eu conseguia ver seus olhos, ou talvez o vazio onde deveriam estar, fixados em mim de uma maneira que me congelou. Um desejo estranho tomou conta de mim, uma atração quase irresistível, como se algo naquele olhar vazio me chamasse. Senti a mão indo em direção à água, impelida por uma força que não compreendia. Mas, antes que tocasse a superfície, meu irmão me puxou para trás, quebrando o feitiço. Ofegante, olhei para ele e vi o mesmo medo estampado em seu rosto. O rio estava calmo novamente, mas sabíamos que aquilo que habitava suas sombras tinha voltado a nos observar,
mais próximo e mais determinado a nos atrair para seu domínio sombrio. Depois daquele dia no rio, minha mente não me deu descanso. Comecei a lembrar de algo que há muito havia esquecido, um acontecimento de minha infância, distante e abafado pelas décadas. Quando era ainda garoto, caí no Madeira, nas águas traiçoeiras que arrastam até o mais atento dos pescadores. Fui levado pela correnteza, e tudo o que restava era o vazio gelado, me puxando para as profundezas. Lembro-me da sensação, a água fria e a luta inútil contra o que parecia ser um abraço de morte. No entanto, fui puxado de volta, não sei como, e sobrevivi. Agora, o que me atormentava era uma conclusão inevitável. Talvez o rio, em sua imensurável sabedoria, tenha me poupado, mas ao fazer isso criou uma dívida, algo que eu jamais compreendi até agora. A sombra, aquela presença que me persegue, talvez fosse a manifestação dessa dívida, uma força implacável que voltaria para cobrar o que considera seu. Cada vez mais, a ligação entre mim e aquele ser sombrio se tornava clara. O rio não apenas me chamou, mas talvez tenha me guardado, feito parte de mim. O medo tomou conta de mim, mas havia algo mais. Uma sensação perturbadora de que eu, de alguma forma, sempre soubera disso. A sombra me observava, não apenas como um espectador distante, mas como um cobrador implacável, aguardando o momento certo para buscar o que lhe pertence. Agora, não havia mais dúvida. Minha conexão com o Madeira era profunda e inquietante. Na noite em que decidi encarar o que me aguardava, fui sozinho. O medo ainda pesava em meu peito, mas algo dentro de mim me dizia que não havia mais como fugir. O rio estava quieto, silencioso como sempre, mas eu sabia que ele estava me observando, esperando. A noite caiu rapidamente e, com ela, a sombra surgiu mais densa do que nunca. Deslizou pelas águas, formando uma massa negra e impenetrável que parecia se alimentar da escuridão ao redor. O murmúrio se intensificou, agora claro e inconfundível. Eram várias vozes, uma sobre a outra, repetindo meu nome. Firmino, Firmino. Como um coro de almas perdidas, a voz parecia vir de todas as direções, prendendo-me no lugar. O coração batia forte, mas em um último impulso de coragem, me lembrei das palavras que meu pai me ensinara quando era criança. Uma oração, algo que ele sempre dizia para afastar o mal. Comecei a recitá-la baixinho, as palavras saindo trêmulas, quase sufocadas pelo pavor que me envolvia. Mas antes que eu pudesse terminar, senti uma força fria e implacável tocar meu ombro. Era uma presença esmagadora que me puxava com uma força sobrenatural. O rio, com suas águas impenetráveis, me engoliu. Em um último suspiro, antes de ser levado para as profundezas, ouvi a calma que retorna à sua superfície. O rio, mais uma vez, havia feito o que sempre fazia, silenciar o que se atrevia a desafiar seu domínio. Corria o ano de 1965 em Abunã, no estado de Rondônia. O sol já havia se posto e, com ele, o silêncio peculiar daquela região de fronteira entre Rondônia e Acre. O rio Madeira, que corta essa terra de sombras e mistérios, continuava seu curso imutável, mas dentro de minha casa eu senti algo estranho no ar. Bento, meu marido, deveria ter retornado na noite anterior, como de costume, mas até aquele momento não dava sinais de vida. O dia passou lentamente, com a rotina habitual.
Enquanto o calor do sol se fazia presente, eu preparava a comida com a mesma diligência de sempre, mantendo o olhar atento na pequena janela da cozinha, na esperança de ver a silhueta de Bento se aproximando pelo caminho de terra que ligava a beira do rio à nossa casa. A vida simples, porém árdua, daquelas terras não nos dava o luxo de esperarmos por mais. Bento passava os dias pescando no Madeira, enfrentando as águas caudalosas e os perigos que a natureza nos impunha. Sempre voltava, com o sorriso cansado de quem sustenta a casa com as próprias mãos. Mas algo estava errado, e eu não conseguia entender. O relógio na parede marcava a hora de sua chegada há muito tempo, e a falta dele trazia um peso crescente no peito. Não era a primeira vez que ele se ausentava, mas nunca por tanto tempo. Senti os olhos dos vizinhos sobre mim, como se esperassem que eu também compartilhasse o desconforto crescente que começava a tomar conta da cidade. Eles falavam, sussurravam, e eu sabia. As histórias sobre o rio, sobre as vozes que chamavam os homens para a morte nas suas águas, estavam mais vivas do que nunca. Mas eu, na minha ignorância, tentei afastar os medos antigos. No entanto, uma sensação gelada como o vento da madrugada fazia meu corpo se arrepiar. Algo não estava certo. Eu sabia disso, mas o quê? Os dias que se seguiram à ausência de Bento tornaram-se um tormento. No começo pensei que ele havia se atrasado, talvez devido à forte correnteza ou à pesca mais demorada. Mas logo, com o cair da noite do segundo dia, a preocupação se transformou em desespero. Outros moradores, em sua boa vontade, se juntaram à busca e fomos para o rio. Vasculhamos as margens, chamamos por ele, mas não houve resposta. O silêncio do Madeira era sufocante e a sensação de que algo nos espreitava nas sombras aumentava a cada passo. Foi no terceiro dia que o encontramos, mais ao norte do rio, onde a correnteza se intensificava. Bento estava quase à beira da morte, como se o próprio rio tivesse decidido tomá-lo para si. Seu corpo estava estirado na beira d'água, frio como pedra, e seus olhos, aqueles olhos, eram vidrados, sem vida, fixos no vazio, como se olhassem para algo além deste mundo. A pele de Bento estava gelada, mas sua respiração, embora fraca, ainda podia ser ouvida. A princípio, pensei que ele estivesse em choque, mas havia algo mais, algo indefinido, que me fazia tremer. Quando consegui me aproximar, ele murmurou, palavras incompreensíveis, distorcidas. Falava de uma mulher, uma voz doce que saía das águas. Ele disse que ela o chamava, o convidava a ir até ela, como se a sua alma já tivesse sido tocada por aquela presença. A comunidade se reuniu ao redor em um silêncio pesado. Ninguém mais ousava questionar. O rio, sempre tão generoso, agora parecia esconder um segredo sombrio. Eles falavam, sussurravam, lembrando-se da lenda da noiva do Madeira, uma mulher que, dizem, havia morrido nas águas, mas que retornava para seduzir e levar os homens para a morte. Bento nunca mais foi o mesmo. Ele voltou, mas uma parte dele ficou com o rio, tocado por algo que não pertencia a este mundo. E a lenda, até então apenas uma história para afastar as crianças, agora era uma realidade aterradora. Nos dias seguintes ao retorno de Bento, o comportamento dele se tornou cada vez mais estranho. Ele passava horas em silêncio, sentado à beira do rio, olhando fixamente para a água, como se buscasse algo nela. Eu o observava com temor, sem saber o que fazer. Meu marido,
O homem com quem compartilhei tantos anos de vida estava distante, como se sua alma tivesse sido roubada. Na tentativa de entender o que realmente havia acontecido, decidi consultar os mais velhos da comunidade. Fui até o Sr. Vicente, um pescador de cabelos brancos e olhos cansados, que passava as tardes à sombra de uma grande árvore, contando histórias que mais pareciam advertências do que lendas. Ele me falou sem hesitar da noiva do Madeira. Ela foi uma mulher, Clotilde, ele disse com voz baixa e grave. Morreu afogada nas águas do rio, mas sua alma nunca descansou. Ela voltou com promessas de seduzir os homens à beira do Madeira e levá-los para o fundo. Quando a lua cheia brilha sobre o rio, ela chama, e os homens não conseguem resistir. O velho pescador falou de outros homens que haviam desaparecido da mesma forma. Alguns voltaram, mas com o olhar perdido, como se a vida já não os pertencesse mais. Outros nunca mais foram vistos. De volta à casa, Bento começou a murmurar palavras sem sentido durante a noite. Ele falava de sonhos em que via a mulher da lenda, seu rosto pálido e os olhos vazios. Ele dizia que ela o chamava. Cada vez mais, o medo tomava conta de mim, pois eu sabia que Bento estava se afastando de mim, aos poucos, como se estivesse indo embora para sempre. Os dias se arrastavam pesadamente e Bento cada vez mais parecia perdido para o mundo que conhecíamos. Seus olhos, antes vivos e determinados, agora estavam vazios, como se ele olhasse para algo distante, além do que nossos olhos podiam perceber. Ele passava horas em silêncio e suas mãos, que antes eram firmes, agora tremiam, como se tentassem agarrar algo invisível. Eu o chamava, tentando trazer de volta o homem com quem me casei, mas ele parecia surdo a tudo. Clotilde. Ele murmurava de vez em quando, como se me reconhecesse, mas logo voltava ao seu transe. De noite, o som de sua voz fraca e distorcida me assustava, sussurrando palavras incompreensíveis, como se estivesse conversando com alguém que eu não podia ver. Foi em uma dessas noites que ouvi pela primeira vez a voz suave e melancólica vindo das águas. Ela era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma tristeza que penetrava nos ossos. A princípio, pensei que fosse minha imaginação, mas a voz se tornou mais clara, chamando por ele. Ela dizia seu nome, Bento, de uma maneira tão doce que me arrepiei, mas também senti um gelo tomar conta do meu peito. Em mais uma noite em que ele ficou absorto, me aproximei cautelosamente e ouvi a mesma voz, agora mais forte, como se estivesse vindo diretamente do rio. A cada palavra, meu marido se entregava mais a ela. Ele não reagia mais aos meus gritos, aos meus toques. O olhar dele, perdido no horizonte, mostrava que ele já não estava mais ali. Eu o via afundando, perdendo-se em algo que não podia entender. Eu sabia. Algo estava tomando conta de Bento. Ele já não era mais o homem que amava. E a cada dia que passava, o abismo entre nós se alargava, como se uma força invisível nos separasse para sempre. O desespero me consumia por dentro. Cada dia que passava, Bento se afastava mais de mim, como uma folha arrastada pela correnteza, indo para um destino sombrio e inevitável. O olhar dele, antes de amor e carinho, agora era apenas vazio. Ele falava da mulher, da noiva do Madeira, e seu tom era tão distante que parecia não ser mais ele falando, mas algo que o possuía. Foi então que comecei a ouvir histórias de longe, sussurradas por aqueles que conheciam os antigos rituais da região.
pessoas que falavam sobre a existência de uma forma de afastar espíritos, mas com um preço. Sacrifícios precisavam ser feitos. O rio, com sua força incontrolável, exigia algo em troca para que os homens pudessem ser libertados de suas garras. Eu sabia que o que buscava era uma resposta que poderia destruir a mim mesma. Mas a verdade não me parecia mais uma escolha, apenas um peso que deveria carregar. Decidi ir além, atravessar as fronteiras de Abunã, e em um vilarejo distante encontrei um homem velho, marcado pelo tempo e pelos medos. Ele falou em sussurros de como, para aplacar a fúria do rio, era necessário que alguém fosse dado a ele um sacrifício. No fundo do rio, onde as águas eram mais profundas, a noiva do Madeira aguardava sua vítima. A lenda era mais do que uma história. Era uma sentença, uma promessa feita por aqueles que um dia ousaram encarar a fúria das águas. Quando voltei, tentei confrontar Bento, sabendo que ele talvez pudesse me dar mais respostas. Ele estava em transe, os olhos fixos nas águas, como se visse a noiva em sua frente. Ele me falou finalmente de sua promessa. Ela o tomaria, o levaria para o fundo do rio, onde ele encontraria a paz. Eu então soube. Para salvar meu marido, eu teria que fazer algo impensável. A morte de Bento não era mais uma possibilidade, mas uma certeza. O que eu faria para interromper o destino dele? Eu não sabia, mas as águas, com sua calma aterradora, já pareciam ter escolhido. As noites de angústia se tornaram insuportáveis. Eu sabia que havia chegado o momento. Bento, já tão perdido, não me reconhecia mais. Ele falava da noiva do Madeira, como se ela fosse uma presença constante, e os seus olhos, sempre fixos nas águas, indicavam que o fim estava próximo. Fui ao vilarejo distante, consultei os mais velhos, aprendi sobre os rituais, os sacrifícios, mas agora nada mais poderia me salvar além da coragem. Na calada da noite, quando a lua cheia brilhava como um farol sobre o Madeira, decidi ir sozinha ao rio. O medo, embora presente, não me impediu. Com uma vela acesa e palavras antigas na ponta da língua, me aproximei das águas, onde Bento já estava, os olhos vazios e o corpo quase entregue. O rio parecia esperar, a correnteza suave, como se a própria noite tivesse prendido o fôlego. Foi ali, à beira d'água, que ela se materializou. A noiva do Madeira. Sua figura era etérea, pálida e terrível. Seus cabelos longos flutuavam na brisa como se estivessem submersos, e seu olhar penetrante me atravessava. Ela se aproximou, seu sorriso doce e sedutor tentando me atrair, sussurrando promessas de paz e liberdade se eu me entregasse a ela. "Vem, Clotilde", ela sussurrou, sua voz suave como o murmúrio do rio. "Deixe-me levar você para onde ele está, para a calma das águas." Eu sabia o que deveria fazer. Para salvar Bento, eu teria que sacrificar a mim mesma. O sacrifício seria meu, ou perderia o homem que tanto amava para sempre. A decisão estava feita, mas a dor do que estava por vir já começava a me consumir. Quando retornei a Abunã, já não era mais a mesma mulher. Meu coração estava pesado, esmagado pelo sacrifício feito à beira do Madeira. Eu sabia que Bento ainda estava ali, fisicamente, mas algo dele já havia sido levado, não pelas águas, mas pela alma da noiva. Ele vivia em silêncio, com os olhos opacos, sem vida. Olhava para o horizonte como se estivesse à espera de algo que nunca chegaria. Cada palavra que saía de sua boca
Era uma tentativa falha de resgatar o homem que ele fora. Eu o olhava, mas sabia que ele já não me via, que nossa conexão estava irremediavelmente quebrada. Eu, por outro lado, já não conseguia sentir o mesmo calor da casa que antes compartilhávamos. O vazio que Bento carregava dentro de si agora era o meu. A lenda da noiva do Madeira, com seu canto doce e mortal, parecia se espalhar pelas águas do rio, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Eu sabia que, de alguma forma, ela continuaria a chamar, continuaria a seduzir os homens que ousassem se aproximar. E o ciclo, como tudo na vida, continuaria. Fui obrigada a aceitar o custo do amor, que às vezes exige mais do que qualquer ser humano pode oferecer. As águas do Madeira levaram uma parte de Bento, e uma parte de mim também se foi. No entanto, o rio e seus sussurros, esses jamais deixarão de assombrar meu coração. O mistério foi resolvido, mas o preço pago foi alto demais para ser esquecido. A cidade de Porto Velho, em 1973, era um lugar simples, marcado pelas construções de madeira e pelas ruas de terra batida. O rio Madeira, vasto e imponente, serpenteava ao redor da cidade como uma veia pulsante, levando e trazendo os bens que sustentavam a vida naquela terra distante. Eu, João Canoa, nascido e criado ali, vivia o cotidiano de um jovem que não tinha mais nada além do trabalho e do rio. Minha rotina começava cedo, nas barcas que partiam rumo ao interior. Barcas pesadas, carregadas de madeira, alimentos e todo tipo de mantimento que os moradores do interior precisavam para sobreviver. O meu trabalho era simples, servia de ajudante. Mexer o remo, carregar as mercadorias, ajeitar o que estava fora do lugar. Não havia luxo, não havia descanso. O rio, aquele imenso tapete de água turva, era o meu companheiro constante. O porto, sempre agitado durante o dia, acalmava-se com o cair da noite, mas eu sabia que o rio nunca estava verdadeiramente calmo. Às vezes, enquanto as barcas deslizam lentamente, parecia que as águas escondiam algo além do simples reflexo das árvores e da neblina que subia das margens. Mas naqueles dias, eu apenas seguia com minha rotina, ignorando os sussurros do rio. Era assim a vida de um homem simples de Porto Velho, sem maiores expectativas, mas com uma inquietante sensação de que o rio guardava, nem mesmo o tempo seria capaz de contar. Agora, mais uma viagem se aproximava, e eu estava pronto para ela. O capitão subiu a bordo da barca com sua típica postura autoritária, o chapéu abaixado sobre os olhos, e os marinheiros começaram a se preparar. Eu me coloquei ao lado do remo, como sempre, pronto para mais uma jornada pelo rio Madeira. A madeira da embarcação rangia com o peso das mercadorias, e os nós da corda se esticavam, como se soubessem da força que se escondia na correnteza. A viagem começou tranquila. O vento não estava forte, e o som das remadas se misturava ao murmúrio constante do rio. As águas, conhecidas de todos, pareciam familiares e confiáveis. O movimento do barco era ritmado, quase hipnótico, e por um momento pensei que seria mais uma viagem comum, como tantas outras que já fiz. O céu azul acima, o cheiro da madeira molhada e os sons da água batendo contra o casco da barca davam uma sensação de normalidade. Mas algo estava estranho. As águas, que costumavam ser turvas e escuras, pareciam agora mais profundas, mais negras, quase como se o próprio rio estivesse engolindo a luz do dia.
e à medida que a barca avançava, o reflexo na superfície da água se tornava mais incomum. Havia algo ali, um brilho tênue, como se alguma luz distante estivesse sendo refletida, mas a água era espessa demais para que fosse algo natural. Olhei mais de perto, tentando compreender o que era aquilo. Um brilho, fraco, mas perceptível. Eu senti, então, uma sensação estranha. Algo me observava. Não vi nada, mas sabia que a presença estava ali, à espreita, nas sombras do rio. Respirei fundo e continuei a remar, tentando afastar a sensação, mas o ar estava denso, pesado. Quando a noite se aproximava, uma névoa fina começou a surgir das margens, cobrindo o rio em um manto branco. Foi então que vi uma forma, algo emergindo lentamente das águas. À medida que a barca avançava, o brilho na água se tornava cada vez mais forte, mais intenso. No começo pensei que era apenas um reflexo do sol se pondo, mas logo percebi que não era isso. A luz parecia vir de dentro da água, como se algo estivesse se escondendo nas profundezas, iluminando a superfície com um brilho estranho e inusitado. Cada remada que eu dava me aproximava mais daquela estranha luz. Eu não conseguia tirar os olhos dela, como se algo me atraísse, algo que eu não entendia bem. Os outros marinheiros começaram a perceber também. Uns cochichavam entre si, e eu os ouvi falarem baixinho sobre histórias antigas. Dizem que o rio é assombrado, disse um deles nervoso, que há o espírito de um explorador perdido que morreu nas águas e agora não deixa ninguém passar. O murmúrio aumentava e eu podia ouvir o medo nas vozes deles. Aquela lenda não era novidade para mim. Os mais velhos sempre falavam do espírito de um homem que, há muito tempo, teria sido engolido pelas águas do Madeira, mas eu nunca acreditara. Mas aquela luz, aquilo não era normal. De repente, o vento mudou, tornando-se mais gelado, mais pesado. A barca parou, como se a correnteza tivesse desistido de nos levar. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente e, por um momento, eu poderia jurar que o rio também estava imóvel, esperando. Foi quando o vi. Um braço, pálido, esquelético, surgindo das águas com uma violência incomum, tentando agarrar a borda da barca. O pânico se espalhou entre os marinheiros. Gritos, correria, mas o braço desapareceu tão rapidamente quanto surgira. Todos ficaram paralisados, olhando uns para os outros, sem saber o que fazer. Eu, com o coração disparado, não sabia se aquilo havia sido real ou uma alucinação causada pela tensão. Mas em algum lugar, uma parte de mim já sabia que não seria a última vez que o rio nos mostraria algo. Os marinheiros tentaram continuar como se nada tivesse acontecido, mas a tensão estava no ar. Os murmúrios sobre o braço pálido e o medo nas expressões de cada um não podiam ser ignorados. Alguns diziam que era apenas uma alucinação, mas ninguém se atrevia a voltar a olhar para a água. Eu, por outro lado, não conseguia tirar aquela cena da cabeça. O braço, o brilho, o silêncio pesado. Algo estava errado, e eu sentia isso nas profundezas de minha alma. A viagem seguiu, e a noite caiu mais rápido do que o normal. Quando a barca se aproximou de uma curva no rio, uma sensação estranha tomou conta de todos. O ar se tornava mais denso, e o som do vento na folhagem das árvores nas margens parecia abafado, como se o próprio rio estivesse prendendo a respiração. E então ele apareceu. Nas margens, uma figura alta, cadavérica, emergiu das sombras. Um homem, ou o que restava dele,
Sua pele estava cinza, quase translúcida, e os olhos, aqueles olhos faiscantes, que pareciam brilhar com uma raiva profunda. O semblante era de ódio, e ele observava a barca com um olhar vazio, como se já tivesse decidido o destino de todos ali. A água ao redor da barca começou a se agitar de forma violenta, como se o próprio espírito invocasse uma tempestade. As ondas bateram no casco da embarcação e o vento forte cortava o ar. A figura nas margens se moveu, lentamente, com uma determinação assustadora, aproximando-se da beira do rio. Cada passo parecia pesando sobre nós, como uma ameaça iminente. A tensão atingiu seu auge. Eu sabia, com certeza, que aquela aparição não era um acidente. O espírito daquele explorador estava ali para a vingança, e a barca, nossa tripulação, era o alvo. O medo tomou conta de mim, mas, mais do que isso, uma terrível sensação de impotência. Não sabíamos o que fazer, e o rio, ao que parecia, já havia escolhido seu preço. A figura cadavérica já estava bem perto da barca, e a tensão entre os marinheiros era palpável. Alguns tentavam remar desesperadamente para longe das margens, enquanto outros gritavam sem saber o que fazer. Eu, no entanto, não conseguia desviar os olhos daquela presença. Algo dentro de mim se recusava a acreditar que aquilo estava acontecendo. Mas estava. O espírito avançava com uma determinação insana, e a água agitava-se em torno da barca, como se fosse o próprio rio tentando nos engolir. O vento cortava como lâminas, e o brilho estranho na superfície da água aumentava a cada segundo. De repente, a água se agitou violentamente ao nosso redor, e eu vi, mais uma vez, aquele braço pálido surgindo, tentando alcançar a borda da barca, como se quisesse puxar tudo para as profundezas. O pânico tomou conta de todos a bordo. Gritos, orações apressadas, mãos tremendo no timão. Mas naquele momento, uma memória antiga me veio à mente. Meu avô sempre falava das histórias do rio e dos espíritos que habitavam suas águas. Ele dizia que para lidar com um espírito perdido era preciso entender sua dor, sua raiva. As palavras de sabedoria que ele me ensinou estavam borradas pelo tempo. Mas uma coisa ficou clara: eu não poderia fugir. Eu precisava enfrentar. Com coragem repentina, me aproximei da borda da barca, olhando fixamente para a figura espectral. O olhar vazio do espírito parecia me atravessar, como se eu fosse apenas mais uma alma a ser tomada. Respirei fundo e lembrei das palavras do meu avô: fale com ele e ele ouvirá. Sem saber se aquilo funcionaria, gritei o que me lembrava: Rio Madeira, ouça, não somos os inimigos. O espírito não recuou. Pelo contrário, começou a puxar a barca para o fundo com uma força impiedosa. A água subia, ameaçando engolir tudo, e eu já não sabia mais o que fazer. No meio do caos, enquanto a água se elevava ao redor da barca e o espírito puxava com mais força, uma lembrança distante começou a emergir em minha mente, como um eco das palavras de meu avô. Ele sempre contara uma história sobre um explorador europeu, um homem de ambição imensa, que navegava pelas águas do rio Madeira no século passado. Era dito que ele e seus homens procuravam riquezas, mas a ganância e a traição estavam em seu coração. A história dizia que, durante uma tempestade terrível, o explorador foi traído por seus próprios companheiros. Abandonado no rio, enfurecido, ele lutou contra as águas, mas não conseguiu escapar da correnteza. Seu corpo foi consumido pelo rio, mas sua alma, tomada pela raiva, ficou presa ali,
amaldiçoada a vagar nas águas para sempre. Agora eu entendia. O espírito não buscava vingança por algo que ele próprio havia sofrido. Sua ira não era apenas pessoal, mas uma raiva profunda e atemporal pela traição que ele nunca conseguiu superar. Ele não era um espírito comum, mas uma alma ferida que clamava por justiça. Com o coração acelerado e a água cada vez mais próxima de tomar o barco, eu sabia que tinha que fazer algo. Aquele espírito consumido pela fúria precisava de algo para aplacar sua dor. Então, eu tomei uma decisão. Ofereceria um sacrifício simbólico, como meu avô sempre sugerira nas histórias. Mas o que poderia eu oferecer para acalmar um espírito tão poderoso e furioso? A água ao nosso redor continuava a se agitar, e o espírito, com sua ira, parecia mais perto do que nunca. O braço pálido surgiu novamente, tentando nos arrastar para as profundezas. Os marinheiros estavam apavorados, sem saber o que fazer, enquanto eu, com a mente turbilhonando, pensava na única solução que me restava: um sacrifício simbólico, algo que falasse diretamente à alma daquele explorador perdido. Meu avô sempre me disse que, para acalmar um espírito, era necessário mostrar respeito, honrar aquilo que ele tinha perdido. O que poderia representar a honra de um explorador que morreu traído? Eu olhei em volta desesperado, até que meus olhos pousaram em um pequeno objeto em meu bolso. Um antigo amuleto de prata que meu avô me dera quando eu ainda era criança. Era uma lembrança de tempos passados, uma peça de valor sentimental, mas também carregada de simbolismo. Ele sempre falava sobre a importância de honrar os mortos com gestos de respeito. Sem hesitar, agarrei o amuleto e, com o coração pesado, joguei-o nas águas escuras do rio Madeira. Assim que ele tocou a água, o rio pareceu prender a respiração. A correnteza cessou por um momento e um silêncio profundo tomou conta da barca. O braço pálido desapareceu nas profundezas, como se a própria água o tivesse engolido. O espírito, a figura cadavérica, ficou imóvel, seus olhos faiscantes suavizando lentamente, até que, por fim, se dissolveram, deixando para trás apenas o vazio. A tempestade de água e vento cessou, e o rio voltou a seu estado calmo. A tripulação, atônita, não sabia o que pensar, mas o medo que dominava os rostos de todos finalmente deu lugar ao alívio. A viagem, agora segura, prosseguiu, e o rio Madeira, mais uma vez, parecia esconder seus mistérios nas águas turvas. Enquanto remávamos em silêncio, eu senti uma paz estranha no ar. O espírito, que uma vez vagava em busca de vingança, finalmente encontrou sua justiça, e de alguma forma compreendi que o rio, em sua imensidão, sempre guardaria seus segredos. Mas, ao contrário das histórias antigas, ele não era apenas um lugar de morte, mas também de libertação. Em 1988, eu trabalhava numa balsa de transporte de troncos no rio Madeira, em Humaitá, Amazonas. Aquelas águas, que sempre haviam sido familiares, estavam diferentes naquela temporada. O nível do rio estava altíssimo, mais alto do que qualquer um se lembrava. As correntes pareciam mais fortes, e o rio, de um cinza turvo, estava repleto de galhos e pedaços de madeira flutuante. Era como se a própria floresta tivesse se rebelado, cobrindo as águas com tudo que o homem já tivera o descaramento de cortar. Passávamos os dias trabalhando debaixo do sol, sem muito descanso. A balsa se movia lentamente, desviando de troncos que flutuavam ao sabor das correntes.
O barulho da madeira batendo contra o casco da embarcação se tornara uma constante, como se o rio estivesse gritando para que parássemos. A tensão era palpável, principalmente quando o sol começava a se pôr, deixando tudo envolto em sombras e brisas úmidas. Foi numa dessas noites, enquanto a escuridão tomava conta de tudo, que vimos a figura. Ela apareceu calmamente, surgindo de entre os galhos flutuantes, sobre um tronco que parecia flutuar sem esforço. Estava distante, mas o suficiente para que todos na balsa a vissem. A figura se aproximava, sem pressa, com um andar estranho, como se estivesse deslizando, e seus olhos, bem, eu nunca vou esquecer o vazio. Não eram olhos humanos, não podiam ser, e sua pele parecia envelhecida, como se o tempo não tivesse sido bondoso com aquela criatura. Eu não sabia o que estava vendo. Algo me dizia que aquilo não era normal, mas uma parte de mim ainda queria acreditar que era apenas mais um engano da escuridão. Aquele ser se manteve ali, observando sem palavras. E, por mais que eu tentasse olhar para outra direção, era impossível desviar o olhar. Após aquela noite, a imagem da figura estranha não me deixou. Aquele ser com olhos vazios, flutuando sobre o tronco, parecia estar sempre em minha mente. Não consegui mais dormir direito, e o peso do desconhecido me acompanhava dia e noite. Decidi então perguntar aos moradores mais antigos da região se havia algo a mais por trás do que eu tinha visto. Talvez fosse hora de entender melhor. Fui até o armazém de mercadorias, onde se encontravam os homens que, como eu, enfrentavam o rio. Ali, ouvi pela primeira vez o nome que ecoaria nas noites seguintes: Guardião do Madeira. Um velho pescador, com o rosto marcado pelo tempo e o olhar desconfiado, foi quem me contou. Ele disse com voz baixa que o guardião não era um homem, mas um espírito ancestral que protegia o rio e as árvores. Segundo ele, o guardião surgia sempre que alguém violava as leis da floresta, especialmente quando cortavam as árvores sagradas do rio. Ele me explicou, com um tom de quem sabia mais do que contava, que o guardião tomava para si os que desrespeitavam o ecossistema. Levava-os para as profundezas das águas escuras, onde ninguém mais voltava. Nunca mais se ouviam notícias dessas pessoas. Alguns diziam que o espírito se alimentava das almas dos que se atreviam a roubar a madeira do rio, e que sua presença era uma sentença de morte. A história era simples, mas carregada de um peso antigo. No começo eu acreditei que fosse apenas mais uma lenda para assustar os novatos. Mas com o passar dos dias, as palavras daquele pescador se tornaram mais vívidas, e a figura que vi flutuando começou a ganhar um novo significado em minha mente. Aquela noite estava mais escura do que o normal. O céu, coberto por nuvens pesadas, parecia engolir até a luz da lua, deixando tudo ao nosso redor envolto em um breu profundo. O silêncio do rio era absoluto, mas havia algo de estranho na calma. Eu sabia que a correnteza estava forte, mas o ambiente parecia mais tenso, como se a própria natureza estivesse retendo a respiração. Enquanto trabalhávamos, algo começou a incomodar. Era uma sensação estranha, como se estivéssemos sendo observados. Não consegui ver ninguém, mas algo em mim dizia que não estávamos sozinhos. O vento, que antes estava suave, agora trazia sussurros indecifráveis, e os galhos que se balançavam sobre a balsa pareciam se mover de forma desconcertante, como se estivessem tentando alcançar-nos. De repente, um barulho vindo das águas cortou o silêncio. Um som suave,
quase imperceptível, como se algo estivesse se arrastando na superfície do rio. Meus olhos se fixaram nas águas escuras, mas não vi nada além das ondas suaves que se formavam. O som cessou, mas a sensação de que algo estava por ali, espreitando, não desapareceu. A ansiedade tomou conta de todos nós. Os outros também começaram a se inquietar. Alguns olhavam nervosamente para as sombras, enquanto outros murmuravam, sem coragem de perguntar o que já sabíamos. O medo começou a se espalhar, como uma doença silenciosa. A lenda do guardião do Madeira parecia ganhar vida diante de nós. Era como se ele estivesse perto, nos vigiando. Mas o pior era que eu começava a acreditar que ele estava de fato ali. E ninguém sabia o que aconteceria se ele decidisse aparecer. Na manhã seguinte, um silêncio desconcertante tomou conta da balsa. Não havia o som do café sendo feito, nem as conversas que costumavam acontecer enquanto o dia começava. Algo estava errado, e eu sabia que a culpa era minha. O medo se espalhou entre nós quando percebemos que João, o mais novo do grupo, não estava na sua cama. No início, achei que ele poderia ter saído para fazer alguma tarefa sem avisar, mas logo percebi que aquilo era diferente. Chamei por ele, mas a balsa respondeu com um eco vazio. A inquietação virou pânico quando começamos a procurar por toda a embarcação e arredores. O sol mal havia tocado o horizonte e a sensação de que algo havia nos escapado tomou conta de todos. João não era o tipo de homem que se afastava sem dizer nada. Ele era calado, mas sempre cumpria sua parte. Onde ele poderia ter ido? A busca se estendeu por horas, e quanto mais procurávamos, mais sentíamos que algo estava nos observando. Eu sabia que o rio tinha seus mistérios, mas nunca imaginei que fosse tão cruel. Foi então que alguém, mais à frente, chamou o meu nome. Eles encontraram algo. Perto da borda da balsa, a água estava perturbada, como se tivesse sido agitada recentemente. Mas o que mais nos chamou a atenção foram as marcas na água, como se algo tivesse puxado João para baixo. As marcas eram profundas e circulares, e ao redor delas, a água parecia se mover de forma estranha, como se estivesse engolindo tudo ao seu redor. A imagem das marcas ficou gravada em minha mente. Não havia como explicar aquilo. Não era um acidente nem algo natural. A lenda, a história sobre o guardião do Madeira, agora parecia estar se tornando real, e eu me via cada vez mais culpado. O rio estava levando, um por um, aqueles que não respeitavam a floresta. Eu sabia que éramos os próximos. Eu não podia mais viver com aquele peso, com a dúvida me corroendo por dentro. A cada noite, a visão de João sumindo nas águas, arrastado pelo que quer que fosse, me perseguia. Não havia mais como ignorar. A lenda estava se concretizando diante de meus olhos, e em algum lugar eu sabia que também era culpado. Decidi então enfrentar o guardião do Madeira. Não sabia o que mais poderia acontecer, mas o medo já tomara conta de tudo. Talvez o confronto fosse a única maneira de entender o que estava realmente acontecendo. Naquela noite sem lua, o rio parecia mais denso, como se o próprio céu estivesse se encolhendo sobre nós. A balsa estava quieta, e os homens em silêncio não ousavam sequer falar. Eu me afastei furtivamente, com a desculpa de buscar um tronco que se soltou da carga. Na verdade, eu ia em busca do guardião. Algo me dizia que ele estaria ali mais uma vez. Segui o curso do rio por horas, guiado por um tronco flutuante que parecia me chamar. Ele ia à frente como um farol, e eu,
sem coragem para olhar para trás, o seguia. O som do rio e o murmúrio das águas começaram a desaparecer à medida que me aproximava de algo que estava além da minha compreensão. Então, o vi. Ele estava parado sobre um tronco maior que os outros, flutuando serenamente, mas com uma presença que me fez sentir como se a própria noite tivesse se fechado em torno de mim. O guardião. Sua pele era enrugada, como a de um homem que já havia vivido vários séculos. Suas mãos, longas e finas, se estendiam na minha direção, como se quisessem me puxar para junto dele. Sua voz ecoou, baixa e profunda, como um trovão distante, mas que me atingiu com toda a força. Vocês vêm para destruir o que é sagrado. O rio e a floresta não pertencem a vocês. O que fazem com a natureza, farão com suas próprias almas. Eu senti o peso daquelas palavras, como se o destino já estivesse selado. Não havia mais escape. O guardião não estava ali apenas para punir, mas para lembrar. Eu era parte da história que ele protegia e, de alguma forma, tinha me tornado uma das vítimas dessa lenda. Eu sabia que não havia mais como escapar. O guardião, com seu olhar vazio e mãos estendidas, me encarava como se já soubesse de minha alma. A angústia me consumia. Tentei falar desesperado, buscando um resquício de redenção. Eu não sabia o que estava fazendo. Implorei, minha voz quebrada. Posso mudar, posso parar, eu prometo. Mas o guardião não respondeu imediatamente. Sua presença parecia crescer, como uma sombra engolindo o ar ao redor. Por fim, sua voz ecoou mais uma vez, fria e inexorável. Não há retorno para os que quebram o ciclo sagrado da floresta. O equilíbrio foi rompido. Agora só há uma forma de restaurá-lo. Eu tremi ao ouvir aquelas palavras. O rio, a floresta, todos estavam conectados de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Minha exploração, meu egoísmo, haviam perturbado algo muito maior do que eu conseguia entender. Para restaurar o equilíbrio, o guardião continuou. Um sacrifício é necessário. E antes que eu pudesse processar completamente o que aquilo significava, ele me fez uma proposta que nenhum homem jamais poderia aceitar. Aquele sacrifício não era apenas um ato de redenção, mas a condenação final. Eu estava sendo escolhido para pagar o preço pela destruição da floresta e do rio. Eu tentei resistir, tentei negociar, mas era tarde demais. O guardião, com um último olhar penetrante, estendeu suas mãos para mim. Uma força insuportável me puxou para as águas escuras do Madeira. As correntes me arrastaram, e à medida que a escuridão me engolia, eu sabia que minha alma agora seria parte eterna do ciclo que eu tanto destruíra. Quando o sol finalmente surgiu no horizonte, sua luz fraca iluminava a balsa silenciosa que flutuava como uma relíquia esquecida no meio do Madeira. A ausência de Zé era palpável. Não havia vestígios de seu corpo, nada que pudesse indicar onde ele havia ido. Seus colegas, ao examinarem a embarcação, encontraram apenas pequenas marcas nas águas, como se algo tivesse arrastado sua presença para longe, sem deixar rastro. O medo ainda estava presente nos rostos daqueles que ficaram, mas a estranha sensação de que algo muito além de nossa compreensão havia ocorrido pairava no ar. Com o desaparecimento de Zé, a lenda do guardião do Madeira se solidificou ainda mais na mente das pessoas da região. O nome de Zé Gaiola agora fazia parte do mito, como aqueles outros que haviam desrespeitado a floresta e desaparecido,
sem deixar mais nada além de histórias sussurradas à noite. O ciclo do rio, com seus segredos e suas maldições, continuava, intocado e imutável. A cada nova geração, os mais velhos contavam a história, e a lenda do guardião se espalhava ainda mais. O rio, vasto e profundo, seguia seu curso, imutável. A natureza continuava sua vigilância silenciosa, protegida pela força de um ser que existia para lembrar a todos que, à medida que exploramos a Terra, devemos sempre respeitar os limites daquilo que não compreendemos. E enquanto o Madeira fluía, eu sabia que o guardião jamais cessaria sua tarefa, vigiando e levando aqueles que se atrevessem a quebrar o equilíbrio sagrado.